A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no Universo Bíblico Teológico, ensinando você a fazer a diferença. A unção do Espírito Santo, aliada ao conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, completa e habilita aquele que é chamado por Deus para estar a seu serviço. Cabe ressaltar que não tenho a pretensão de ser a palavra final sobre o tema aqui tratado. Não tenho a menor intenção de causar polêmicas e muito menos criar debates. Respeito integralmente os pontos de vista diferentes, baseados em linhas teológicas diferentes, as quais não afetam as doutrinas bíblicas. Pois o meu objetivo é apenas colaborar e incentivar os irmãos em Cristo a se aprofundarem cada vez mais na palavra de Deus. Se este objetivo for atingido, já terá sido válido todo o meu empenho. No tema de hoje, nós vamos tratar de: os mortos visitam os vivos? Vem comigo. Será que existe a possibilidade de fazermos contato com nossos parentes mortos? É muito comum alguém fazer o seguinte comentário: tenho parentes que já me disseram que viram espíritos de familiares já mortos. Agora vamos analisar o que a Bíblia diz a esse respeito. Vamos analisar em detalhes o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vamos lá? Vem comigo. É muito comum em nossa sociedade ouvirmos histórias de pessoas que viram o espírito de algum parente morto. Alguns relatam que até conversaram e receberam mensagens especiais vindas do além. A ideia de que familiares voltam do além para se comunicar com os vivos não é nova, pois aparece em diversas religiões das mais antigas do mundo. Porém, ganhou força com o crescimento do espiritismo e também através da força dada pela mídia, que adora histórias sensacionalistas, sendo elas verdadeiras ou não. Na dúvida e na falta de conhecimento, as pessoas preferem acreditar naquilo que massageia o ego ou que geram um conforto ainda que momentâneo. Pela graça de Deus, a Bíblia nos dá fortes fundamentos sobre essa questão, capazes de nortear uma crença equilibrada e correta sobre a comunicação dos mortos com os vivos. No Antigo Testamento, Deus proíbe o seu povo a prática de consulta aos mortos, o que era muito comum nas religiões daquela época. Observe o que Deus trata desse assunto de uma forma bem séria. O texto está no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 31, que diz assim: não vos volteis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Percebeu? Os necromantes citados nesse texto são as pessoas que consultam os mortos. Agora, apesar da proibição, muitos são desobedientes e, por isso, Deus manda mensagens por meio de seus profetas. Olha esse texto que está na Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que piam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos
se consultarão os mortos? Agora, por que Deus proíbe a consulta aos mortos se alguns a consideram benéfica? É interessante pensarmos nesta questão. Se não houvesse sérios problemas, pensa comigo, nessa prática, por que Deus a proibiria? Você entendeu? Eu vou repetir essa pergunta. Se não houvesse sérios problemas envolvidos nessa prática, por que Deus a proibiria? Agora, uma análise mais aprofundada dos textos bíblicos aponta que o espírito das pessoas mortas não tem contato com o mundo dos vivos, nem ficam vagando ou fazendo obras por aqui, como afirmam alguns. Observe, no livro de Eclesiástico, capítulo de número 12, versículo de número 7, diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então não existe um caminho do meio que permita que a pessoa fique vagando aqui pela terra. Não existe esse meio termo. A Bíblia, ela não autoriza esse pensamento. E em outro texto bíblico, é clara a afirmação de que a morte sela o destino da pessoa. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Percebeu? Morre uma vez só. E depois da morte é o juízo. E mais outra indicação clara de que não há esse contato está no relato de Jesus sobre o rico e Lázaro, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Porém, eu abro aqui um parêntese para dizer que nós não vamos tratar desse texto de rico e Lázaro. Posteriormente, nós podemos sim preparar um estudo sobre esse texto do rico e Lázaro. Se você quer conhecer mais sobre esse texto, detalhadamente, né, o que ele ensina para nós de uma maneira mais profunda, coloque no comentário. Coloque no comentário, peça o texto, né, para que a gente traga esse estudo. Aliás, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque ali nos comentários e no momento oportuno nós estaremos trazendo a explicação, um estudo sobre a questão solicitada. Amém? Vamos em frente. Considerando as afirmações do texto anterior, fica a pergunta: se os mortos não fazem contato com os vivos, quem são os que fazem contato com os vivos nas sessões espíritas, ou também quando alguém diz que vê um espírito que lhe parece familiar? A resposta a essa pergunta é justamente a razão da proibição tão enfática de Deus à prática de consultar os mortos. Esses espíritos que se passam por espíritos de pessoas mortas, na verdade, são espíritos demoníacos, são demônios, agentes do mal, trabalham para Satanás. Sim, são espíritos malignos, sim, que são agentes de Satanás enviados para enganar. Acompanhe comigo. Apesar de parecerem bonzinhos e do bem e se passarem por espíritos de luz, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nesse texto, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14,
Paulo já está alertando ali a igreja de Corinto e serve para todos nós dessa prática em que Satanás tira proveito disso, né, para poder enganar aqueles que têm uma fé fragilizada. Ele mesmo tem poder de se transformar num anjo de luz. E para que ele faz isso? Para enganar. Ok? Então vamos lá. Então, apesar de pareceres bonzinhos e do bem, se passarem por espíritos de luz e até por parentes de pessoas que estão vivas, eles infiltram doutrinas destrutivas na mente das pessoas e as levam para longe de Deus, pois as fazem pecar. Por isso, Deus proíbe essa prática enganosa. Mas como podem esses espíritos saber de coisas tão particulares das pessoas que somente parentes, aqueles mais íntimos, mais chegados, poderiam saber? Presta atenção. Sabemos que o diabo e seus anjos malignos podem observar as pessoas. Está na Bíblia. O texto em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Presta atenção nesse texto. Está dizendo que nós devemos estar alertas, ser sóbrios, estar alerta, estar vigilante. Por quê? Porque o diabo, o adversário, ele anda em nosso derredor, ele está ao nosso redor observando, ou seja, ele estuda a nossa vida. Para quê? Para conhecer as nossas fraquezas. Pois ele não vai atacar naquilo em que você é forte, ele vai atacar onde você é fraco. Então ele precisa conhecer a sua vida, o seu dia a dia, o seu deitar, o seu levantar, onde você mora, a sua família, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que você não faz, onde você trabalha, onde você estuda. Ele acompanha a sua vida. Para quê? Ele fica ao derredor, bramando como leão, aguardando, esperando. Olha o que o texto diz: buscando a quem possa tragar. Por quê? A quem possa, porque, na verdade, ele não pode tocar nem em mim, nem em você. Nós que somos servos de Deus, nós que somos crentes convertidos, a Bíblia garante que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Pode conferir em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Vai falar isso. Ora, como é que pode querer tocar em nós se a mão do Senhor está sobre nós? Não tem jeito, porque teria que tocar na mão de Deus. E ele não é bobo. Ele não vai fazer isso. Então ele fica aguardando. O que ele fica aguardando? Buscando quem possa tragar. Por quê? Porque só há duas maneiras dele tocar em mim ou em você. Se você sair debaixo da mão de Deus, porque Deus não se afasta de nós, nós é que podemos nos afastar de Deus. E se você se afastar de Deus, você virou um alvo fácil, uma presa fácil para o adversário. E ele estava esperando isso. Ele estava esperando para ver quem que ele vai poder tragar, como diz o texto. Essa é uma das maneiras. Uma outra maneira é fazer como foi com Jó. Satanás não podia tocar em Jó, de maneira alguma. Então ele foi falar com Deus. Tá? Abre parênteses, ele não entrou no céu não, tá? Mas isso é um outro estudo. Vamos lá. Mas ele pede autorização a Deus para poder tocar em Jó. E Deus autoriza. Deus sabe quem é Jó. Então, por que Deus autorizou? Porque ele vai usar a maldade de Satanás para transformar numa grande bênção na vida de Jó. Assim também é com as nossas vidas. Ok? Então, fica tranquilo. Basta apenas a gente não sair debaixo das mãos do Senhor. Ok? Está bem claro que não seria difícil para esses espíritos malignos saberem de fatos, imitar vozes, trejeitos, etc., pois eles os observam muito bem e por muito tempo.
foi exatamente o que aconteceu no caso bíblico, o qual o rei Saul diz ter feito contato com o falecido profeta Samuel através da médium de Endor, né? Essa médium era uma feiticeira, ok? Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28. Todo o capítulo fala sobre isso. E muitos utilizam esse caso da consulta do rei Saul a uma feiticeira, a uma médium, que diz ter feito contato com o profeta Samuel como base para dizer que existe sim contato entre vivos e mortos. Porém, o texto bíblico mostra fortes evidências de fraude aplicada por essa dita feiticeira, esta vidente. Vamos analisar. Vem comigo. À luz do contexto, a feiticeira de Endor falou com os deuses que subiam e não com Samuel. Você pode verificar lá, tá? No capítulo 28 de 1 Samuel. Além disso, só depois que essa médium recebeu a entidade é que reconheceu que era Saul. A partir daí, então, o suposto Samuel falava com Saul. Continua todo esse contexto no capítulo 28 de 1 Samuel. Como podemos saber que não era Samuel, mas um demônio disfarçado? Talvez você tenha essa pergunta. Então vamos lá. A Bíblia apresenta algumas respostas que esclarecem essas coisas. O suposto Samuel disse em primeiro livro de Samuel, capítulo 28, no versículo 19, diz assim, ó: amanhã, esse é o suposto Samuel falando, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Pensa, Samuel aí no caso, ele estava morto. Ora, então era o espírito do Samuel morto que estava falando com quem? Com Saul. Então, supostamente, essa médium, essa feiticeira, estava fazendo desta forma, ok? Então, traz uma notícia, uma afirmação do que vai acontecer. Ó, amanhã, tu e teus filhos, então ele está falando com Saul, está dizendo, Saul, tu e teus filhos vão estar comigo, ou seja, eles vão morrer amanhã. Então, amanhã vai morrer Saul e os filhos dele. Ok. Porém, Saul não morreu no dia seguinte. Inclusive, a Bíblia Vida Nova, na nota de rodapé, afirma que Saul morreu 18 dias depois dessa visita a essa médium, a essa feiticeira de Endor. Basta somar os dias mencionados nessa narrativa bíblica para se confirmar isso. Muito simples. Não morreram também todos os seus filhos no dia seguinte, e nem mesmo juntos dele. Pelo menos Isobete, Armone e Mefibosete sobreviveram. Pode conferir em todo o contexto, inclusive no capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 8, assim como também 2 Samuel, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Tá tudo lá. Você pode conferir. Um desviado que se suicida, com certeza não vai para o mesmo lugar onde se encontra um profeta de Deus. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque Saul, ele se suicidou. Pode, então, uma pessoa que se suicidou, ele ir para o mesmo lugar onde um homem de Deus está? Claro que não. Não tem o menor sentido isso. Saul, portanto, não pode ter ido para junto de Samuel. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele se suicidou. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4, que diz assim: então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. A Bíblia diz que Deus não deixou cair por terra nenhuma palavra de Samuel. Logo, o tal personagem que falou com Saul não pode ter sido Samuel. A Bíblia afirma que Saul consultou a feiticeira e não a Samuel, e nem ao Senhor. Percebeu? Saul não consultou a feiticeira
e não a Samuel, e nem ao Senhor. Olha o que diz o texto de 1º livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. A parte final do versículo 13 e o início do versículo 14. Olha o que diz. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar e não buscou o Senhor. Olha aí, ele não buscou o Senhor. Diante de tudo isso, fica claro que essa entidade era um espírito demoníaco disfarçado de Samuel, como acontece nas sessões espíritas ainda hoje. Afinal, os espíritos demoníacos, como nós já falamos, ele conhece o que está se passando. A única coisa que o espírito demoníaco, Satanás e seus anjos demoníacos não conseguem é ler o nosso pensamento. Mas eles podem ver, podem ouvir e podem também lançar pensamentos, palavras em nossa mente. Mas eles não têm poder para ouvir o nosso pensamento, para ler o nosso pensamento. Isso eles não conseguem fazer. Ora, então, eles sabiam de todo o plano, todo o desejo de Saul e o que Saul queria exatamente fazer ao procurar a feiticeira e não buscar ao Senhor. Ficou fácil para os anjos demoníacos. Entendeu isso? Os mortos não podem ter contato com os vivos. São espíritos de demônios que se manifestam nessas práticas. E isso pode justificar o fato de Deus haver proibido a prática da necromancia. O texto do rico e Lázaro confirma isso. Mais uma vez, Lucas capítulo 16, do 27 ao 31. Confirma essa parte. Existe um único caso na Bíblia de contato real entre pessoas que já morreram com os vivos. Foi no caso da transfiguração. Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 8. Onde apareceram ali Moisés e Elias. E estavam presentes Jesus, Pedro, Tiago e João. Porém, esse caso foi pontual e teve por objetivo legitimar a missão de Cristo diante de seus principais discípulos, mostrando a conexão entre a lei, representada por Moisés, os profetas, representado por Elias, e a vinda do Messias prometido, que era Jesus. Além do que, o assunto ali em pauta era sobre a morte de Jesus. Como sabemos disso? Está afirmado, escrito, registrado em Lucas capítulo 9, versículo 31. Diz assim: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Também é possível observar que Jesus, Moisés e Elias estavam em corpos glorificados, numa condição especial para aquele momento, como acabamos de conferir em Lucas 9:31, que o texto diz o quê? Os quais apareceram com glória. Porque eles não poderiam voltar aqui neste corpo que nós temos. Não, a Bíblia diz que isso é impossível e totalmente proibido, mas com um corpo glorificado, para uma missão especial, ok? Observe também no texto que Moisés e Elias falaram apenas com Jesus. Não houve contato algum com os apóstolos. Conclusão: assim concluímos que a Bíblia não respalda a prática do espiritismo e nem afirma que existe a possibilidade de espíritos de pessoas mortas aparecerem aos vivos. Tal acontecimento relatado por muitos trata-se de comunicação com demônios enganadores, que não tem outro objetivo a não ser o de levar as pessoas para longe de Deus por meio de ensinos bíblicos. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.